Amém? Salmo 40. Nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos. Que diz assim, as Escrituras Sagradas. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível ou de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta, eu te convido novamente a fechar os teus olhos. Vamos orar. Aleluia. Pai querido e amado, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida diante da tua igreja. Pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo venha tomar a total direção desta mensagem. E pedimos também, ó doce Espírito, que o Senhor venha arrancando, Senhor, todas as barreiras, tudo aquilo que nos impede de nos entregar por inteiro ao Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede, ó Deus Pai querido, de mergulhar nas águas do Teu Espírito Santo. Senhor, a minha oração esta noite, juntamente com a Tua igreja, é que o Senhor venha repousar em nós, ó Deus, o espírito de temor. O Senhor venha trazer de volta em nossos corações o temor do Teu nome, o temor da Tua palavra, Senhor. E que possamos sair daqui diferente do que entramos. Se nós já chegamos daqui cheios do Senhor, que nós possamos sair daqui transbordando. Pai, Tu és aquele que cura as nossas feridas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso coração. Fique à vontade, Pai, para fazer o que o Senhor quer fazer em nós e por nós. Nós oramos, Pai, que possamos ter um coração quebrantado diante da Tua presença. Assim oramos ao Senhor e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Podeis vos assentar, amém? Adorando, exaltando, bendizendo o santo nome do Senhor. Amados, nós vamos entender através da palavra no Salmo 40, que foi escrito por Davi, pelo rei Davi. E ele relata a sua situação a qual o Senhor havia o resgatado. E ele diz que ele, outrora, ele estava num lago horrível. Ele estava num charco de lodo. E nós vamos entender que Davi aqui, ele já era rei. Ele estava como rei. E nessa posição ele não tinha falta de nada. Tudo que ele queria, ele tinha. Ele poderia ter as mulheres que ele quisesse, dinheiro para comprar, o que ele quisesse comprar. Mas mesmo assim, houve uma fase na sua vida que ele se encontrou num charco de lodo. Nós vamos entender que todos nós um dia estivemos nessa posição. Todo ser humano. Todos nós um dia estivemos nesse charco de lodo, nesse lago horrível.
Porque esse lago horrível, ele representa a ausência de Deus. A ausência de Deus na nossa vida. E aqui, estudando essa palavra, eu comecei a imaginar um ser humano num charco de lodo. E então eu fui entender que é um lugar impossível de sair. Porque nós sabemos que o lodo, ele é escorregadio. E um charco significa um poço de lodo. E então, se todos nós um dia estivemos ali, seria e é impossível do ser humano sair de lá sozinho. Porque quanto mais a pessoa tenta sair, mais afunda. Eu até me lembrei da areia movediça, quando a pessoa cai dentro de um poço. Quem que já não viu filmes assim? E quanto mais a pessoa tenta sair, mais fica atolado. Como a igreja sabe, todos nós nascemos debaixo do pecado adâmico. E seria impossível sanarmos este pecado por nós mesmos. Nenhuma atitude humana poderia nos tirar desse charco de pecado. Mas o Filho de Deus, ele se entregou por nós, para nos tirar deste charco de lodo, deste lamaçal do pecado. E voltando aqui para Davi, para o Salmo, quando ele diz no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui está falando de um clamor sincero. E eu começo a entender que para sairmos desse charco, que muitas vezes, mesmo salvo pelo Senhor, a nossa alma muitas vezes se encontra angustiada. Quem não passa por angústia, por dor? Mas então, o Salmo nos dá aqui uma receita, que mesmo quando nós estivermos sentindo assim, nós precisamos de entender que esteja onde você estiver, o Senhor ouve o seu clamor. Davi, ele se sentia dentro de um charco de lodo, mas ele diz: o Senhor ouviu meu clamor. Então nós vamos entender que não há limites para o Senhor nos ouvir. Não há distância para o Senhor nos ouvir. E então eu começo a meditar no profeta Jonas. Onde estava este homem? A Bíblia diz que além dele estar em desobediência, ele estava no fundo do mar. A palavra do Senhor diz que ele estava nas profundezas do mar e dentro do ventre de um grande peixe. Um lugar, humanamente falando, impossível de sobreviver. Mas a palavra do Senhor diz que foi o Senhor que enviou o peixe. Foi o Senhor que ordenou o peixe. E ali ele esteve por 3 dias e por 3 noites. Até que ele clamou pelo Senhor. Talvez ele poderia ter ficado menos tempo, ou às vezes mais. Mas o que nos chama a atenção é que ele só saiu de lá quando houve um clamor.
quando ouve uma oração sincera. E essa noite o Senhor está dizendo para nós, Ele ouve o nosso clamor. Aleluia. Às vezes nós nos sentimos tão distante do Senhor. Sentimos a nossa alma tão distante de Deus. Quem é que não sente? Mas então o salmista está dizendo, Ele ouviu o meu clamor. E quando nós estamos sentindo assim, nós precisamos ir ter com Deus. Nós precisamos de falar com Deus. Porque a tendência é que quando nós estamos angustiados, quando a nossa alma está em angústia, a nossa tendência como ser humano é reclamar. Não é verdade? É questionar. Mas o salmista, a palavra do Senhor hoje está nos ensinando. No momento da angústia, vai ter com Deus. Vai falar com Deus. Vai orar a Deus. Vai buscar a sua face. Porque Ele vai te ouvir. Às vezes nós estamos tão angustiados e pensamos, Senhor, eu pratiquei algo que eu acho que eu entristeci o Teu Espírito Santo, eu estou me sentindo tão distante de Ti. Mas eu volto a dizer, não há distância para Deus. Ele sempre está disposto a nos ouvir, a nos sarar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Outra chave que nós aprendemos aqui hoje é esperar. O tempo de espera é um tempo muitas vezes dolorido. Porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo de imediato, né? Principalmente quando está doendo. É como quando a gente chega no hospital sentindo uma dor e a gente quer logo que o médico dê uma injeção para passar logo a dor física. Mas quando é a dor da alma, irmãos, a dor da alma é mais sufocante. É terrível quando a nossa alma está doendo. E quando o Senhor diz, espera. O salmista disse, eu tive que esperar. Porque o tempo não é meu. O tempo é de Deus. Mas quando Ele faz perfeito. O salmista está dizendo, eu tive que esperar, e não somente esperar, mas esperar com paciência. Isso quer dizer, eu tive que esperar o tempo de Deus. Mas não é esperar por esperar. Se nós quisermos sair do charco de lodo da nossa alma angustiante, nós precisamos de esperar, ter paciência e esperar clamando. E esperar orando, não reclamando. O salmista, ele esperou e teve paciência. E ele esperou orando. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Volte a orar. Volte a clamar. Porque se a nossa reclamação movesse o coração de Deus, eu creio que 90%, e eu vou me incluir aqui, estaria hoje cantando o hino da vitória. Estou mentindo?
Não. Porque a nossa tendência é reclamar, é questionar. Mas nós vamos ver lá no deserto, o povo quando saiu do Egito, todos aqueles que murmuraram ou reclamaram, morreram no deserto. Nenhum daqueles que murmuraram entrou na terra prometida. Então o salmista está dizendo, o segredo é orar. E voltando para o versículo 2, hoje nós não vamos estender muito. Quando ele fala, tirou-me de um lago horrível, ele está dizendo, ele me tirou do lugar onde eu estava. Aleluia, Jesus. O Senhor nos tirou onde nós estávamos. O Senhor nos tirou daquela vida derrotada, onde um dia estivemos sem esperança, sem salvação. Agora, tudo que vier, irmãos, nós passamos por angústias, por sofrimento de alma, mas na certeza para onde nós estamos indo. Ele disse, tirou-me. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, tirou-me. Você não está lá mais. A maior vitória o Senhor já nos deu. E hoje, por mais que a gente passe por angústia, tribulações, a gente sabe que nós temos confiado. E quando eu falo sobre o charco de lodo, e eu falei, volto a repetir, que quanto mais a pessoa se mexe ali, mais fica atolado e fica impossível de sair. Então o Espírito Santo me levou ali numa parábola que o Senhor Jesus, ele explica sobre ali o credor, né? Que devia ao seu Senhor 10.000 talentos. E ele chega até o seu Senhor e ele diz, eu não tenho como pagar essa dívida. Porque era uma dívida impagável. Se você for olhar o valor de 10.000 talentos, você vai ver que ele não conseguiria pagar, nunca. Era algo que nenhum ser humano poderia pagar. Mas aquele Senhor, ele diz, eu perdoo sua dívida. E essa dívida era o meu charco de lodo. Essa dívida era o seu charco de lodo. Era onde, humanamente falando, impossível sairmos de lá. Impossível. Mas o Senhor derramou seu sangue. E Ele nos tirou do pior estado que nós estávamos. Porque éramos criatura. Vivíamos segundo o curso deste mundo. Vivíamos cumprindo o prazer da nossa carne, vivendo segundo os prazeres da nossa carne. Impossível de sairmos de lá. Mas o Senhor nos arrancou de lá. E o Senhor nos trouxe aqui hoje. Nesse culto de ceia, ceia do Senhor. E hoje Ele está falando, por mais que doa, porque Jesus disse, se vocês quiserem vir após mim, venha. Mas neste mundo tereis aflições. E por mais que hoje passamos por aflição, nós sabemos que o pior lago já passou. Agora cabe a nós fazer o quê? Esperar o tempo de Deus. Que tudo vai se resolver. Porque com o Senhor é vencer ou vencer. Muitas vezes, irmãos,
O inimigo das nossas almas, ele tenta colocar aflição na nossa alma, angústia. A gente olha para um lado e olha para o outro, a gente não vê saída. Problemas que chegam na nossa vida. Às vezes estamos como aquele povo que estava saindo do deserto. Olhava para um lado e via Faraó juntamente com todo o seu exército. À sua frente havia um mar. Não havia saída. Aquele povo se desesperou. A alma deles entrou em angústia. E eles disseram: vamos todos morrer aqui. Acaso não havia sepulcro suficiente no Egito para nos trazer para cá e nos matar aqui? A gente vê um povo sem esperança. Um povo que sabia que o seu destino ali tinha acabado. Mas a Bíblia diz que Moisés clamou. Então houve um clamor. Amados, o clamor muda a história do homem. O clamor muda a história de uma nação. O clamor muda a história de uma família. Houve um clamor. Neste momento o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então houve um clamor. E por causa do clamor, o Senhor disse: manda o povo se levantar. Manda o povo marchar. Manda o povo ir. Porque houve um clamor. Aleluia. A resposta foi imediata. Porque muitas vezes o Senhor nos responde rápido. Mas às vezes o Senhor fala como falou com o salmista Davi: espera. Talvez o Senhor está falando com alguém aqui essa noite que está passando pelo tempo da espera. Talvez você tenha orado, está orando e não viu nada ainda acontecer. Mas o Senhor essa noite está dizendo: continue a clamar. Continue a esperar. O que nós não podemos é parar de clamar. Louvado seja Deus. E então no verso 3 diz assim, não, ainda no verso 2, irmãos, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. A rocha eterna é Cristo. É Ele que nos tira do lugar que nós não temos firmeza. É Ele que nos tira do lugar onde nós nunca poderíamos sair por nós mesmos. E Ele não só nos tira de lá e nos deixa ao léu, mas a Bíblia diz que Ele nos tira e nos coloca sobre uma rocha. Rocha significa firmeza. Mas eu vou indo um pouquinho além. Se no lago horrível, no charco de lodo, nós não temos controle sobre uma rocha, nós ficamos na posição de luta, de guerrear. É como se o Senhor estivesse firmando os nossos passos e dissesse:
Agora lute. Agora persevere. Agora confie mais. Agora prossiga. Não olhe para trás. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas marche. Marche. E eu vejo quando o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Eu entendo, irmãos, que há um momento sim do clamor, mas também há um momento de marchar. Há um momento de caminhar. Há um momento de prosseguir. Pare de olhar que Faraó está vindo e olhe para frente que você vai ver o mar se abrindo. Eu fico imaginando quanta maravilha, aquele povo não viu o mar se abrindo e passaram com os pés em seco. E muitas vezes nós estamos olhando e vendo o Faraó vindo atrás, mas o Senhor continua dizendo: levanta, caminha, porque eu já tirei vocês desse lago de horrível, desse charco de lodo. Eu já firmei os passos de vocês na rocha. Por que continua olhando para Faraó que está vindo atrás? Todo cristão, quando olha para trás, ele só vai ver luta. Não é verdade? Ele só vai imaginar: eu não consigo. Mas o apóstolo Paulo fala: eu prossigo olhando para o alvo. É para Jesus. Pastora, mas eu não consigo. Mas Jesus consegue para você. Eu não posso, mas Jesus pode. E talvez essa noite o Senhor está dizendo para alguém que está se encontrando dentro desse charco de lodo, que significa algo que você não está mais controlando. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que a gente vê, é raro você não ver pessoas que estão tendo crises de ansiedade. Eu já passei por isso. De ter crises de ansiedade é algo que a gente não controla. Não consegue controlar. Você olha, sua mão começa a tremer, você começa a tremer, você não controla o seu corpo. É algo incontrolável. Isso eu vejo um charco de lodo, é algo que você não consegue controlar. E talvez essa noite o Senhor está falando com alguém aqui, que está passando por algo que saiu do seu controle. Saiu das suas mãos, que você não está mais conseguindo controlar. Jesus essa noite quer pegar o incontrolável e quer trazer para a rocha, para a firmeza. Quer firmar os nossos passos, para andarmos com os passos firmes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que um dia nos achou sujos, imundos, mas que nos amou primeiro, que nos chamou pelo nome, que nos abraçou, que nos deu um novo nome, que nos deu as vestes limpas, e que nos dá a honra de assentarmos à mesa com Ele, mesmo sem nós merecermos. E Ele diz ainda, no versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, esse versículo 3 aqui dá para fazer vigília. Nós vamos ver a situação que Davi estava. Nós vamos aprender que ele teve que esperar o tempo de Deus. Nós vamos aprender que enquanto ele esperava, ele clamava. Tempo de espera é tempo de clamor. Tempo de espera é tempo de orar. Nós vamos aprender aqui
que o Senhor ouviu o clamor dele e tirou ele daquela situação, firmou os pés dele na rocha. Então nós vamos aprender que não importa a situação que a gente esteja, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos alcança e muda a nossa história. Então no versículo 3, nós vamos entender que Davi está dizendo: Ele colocou um novo cântico na minha boca. Olha bem aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Se Davi está falando que colocou um novo cântico na minha boca, é porque existe um cântico velho. É o cântico do velho homem. É o cântico de derrota. Mas o Senhor, Ele coloca um novo cântico nos lábios de Davi. E Ele coloca um novo cântico em nossos lábios esta noite. Amém. É um cântico de vitória, para andarmos de cabeça erguida e adorar nosso Deus. Palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 1. O Senhor dá uma ordem a Jeremias. E o Senhor disse para ele: levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro. Certa feita o Senhor falou poderosamente comigo através desse versículo. E o Senhor disse para mim: filha, para descer na minha presença, para descer na casa do oleiro, primeiro precisa de se levantar. Primeiro precisa de estar de pé. E esse estar de pé significa um novo cântico em nossos lábios. Ninguém desce na presença de Deus com o velho cântico. Ninguém desce na presença de Deus reclamando e nem questionando. Mas por pior que seja, mais difícil que seja a situação, que é descer na casa do oleiro, então se levanta. E como que é se levantar? Está difícil, Senhor, para mim. Mas eu bem sei que o Senhor tudo pode. Senhor, saiu do meu controle, mas não saiu do controle do Senhor. Está entendendo o que é se levantar? Aí você começa a descer na presença do Senhor. É um novo cântico. É o cântico de vitória. Senhor, é impossível para mim, mas eu sei que não há nada impossível para o Senhor. Um novo cântico. Um cântico de vitória. E então ele diz: um hino ao nosso Deus. O novo cântico é o hino de adoração ao nosso Deus. E ele diz assim: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu quero ser profeta de Deus aqui na sua vida e vou dizer: muitos irão ver que a sua posição não é mais vacilante, não é mais no lodo, mas é na rocha. Muitos irão ver o que o Senhor fez na sua vida. Muitos irão olhar e ver, mas não é aquele, mas não é aquela. O que houve? O que aconteceu aí? O Senhor me tirou de lá. Ele colocou os meus pés numa rocha. E Ele firmou os meus passos. E então Ele diz: muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Por causa da nossa posição espiritual.
muitos verão o que Deus fez por nós. E por isso estamos alegres. Porque o Senhor nos resgatou. Ele pagou um alto preço. E naquela cruz ele diz: está consumado. E todos aqueles que quiserem sair desse charco de lodo, a palavra do Senhor diz: a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa salvar. Mas a mão do Senhor está estendida sobre este lugar esta noite. A mão do Senhor está estendida sobre a humanidade. E o Senhor ainda está dizendo: quer vir após mim? Quer vir após mim? O Senhor ainda está dizendo: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. A mão do Senhor ainda está estendida. E se aqui essa noite tem alguém que algo saiu do seu controle e que você está num poço de areia movediça, num charco de lodo, se esforçando para sair daí, mas com seus esforços você ainda não conseguiu, hoje o Senhor estende as tuas mãos. Eu te convido a se colocar sobre os teus pés agora. Nós vamos daqui a pouco ministrar a ceia do Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração para você sair do seu lugar antes de ministrarmos a ceia. Você vai procurar o seu irmão, você vai abraçar o seu irmão. Tem pessoas aqui hoje que estão precisando de um abraço. Tem pessoas aqui hoje que estão precisando de uma palavra que vem de você e dos seus braços. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vamos nos abraçar, amém? Amém, igreja? Vamos nos abraçar. Abraça o seu irmão. E se tem alguém que quer consertar algo antes da ceia, este é o momento. Este é o momento. Aleluia, Jesus. Abraça o seu irmão, ministra sobre a vida do seu irmão. Aleluia, Jesus. Diga para o seu irmão: nem tudo está perdido. Aleluia. Jesus está contemplando esse charco de lodo. Ele quer te tirar daí hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Seja profeta de Deus, meu irmão. Usa a autoridade que o Espírito Santo de Deus tem te dado. Aleluia. Ministra sobre a vida do seu irmão. Aleluia. O Espírito Santo está aqui essa noite. E Ele está dizendo: há algo impossível para mim. Então somente clame. Aleluia, 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 aleluia. Volte a clamar. Volte a deixar o Espírito Santo de Deus usar a autoridade que um dia foi delegada a ti, um dia foi derramada a ti. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, mulher. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, homem. Deixa Ele fazer o que Ele quer, porque o Senhor quer te usar para curar outros. O Senhor quer te usar para arrancar outros do lado aquele lago ali horrível. Porehasuri andehai, Pehasuri cantere masuri andelehas, Porehasi kalamasi anderehasi cantaramanagai, Pikalahasuri cantere masuri anderehai. Muitos irão ver. Aleluia. Muitos irão contemplar, irão crer no Senhor. Oh, aleluia. Deixa o Senhor firmar os teus passos. Aleluia. Chega de andar cambaleante na fé. Chega de andar cambaleante na fé. Aleluia. Deixa, Espírito Santo. Aleluia.
Oh, os meus passos. Pai querido e amado, nós não queremos mais viver desse cântico velho. Nós não queremos mais, Senhor, viver, ó Deus Pai querido, proferindo derrotas. Mas nós queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos transbordar da Tua presença. Firma os nossos passos. Não queremos mais ter passos vacilantes. Ah, Jesus, 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 Jesus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Não queremos, ó Deus Pai querido, viver o Evangelho que hoje nós queremos tudo, amanhã já não nem tanto, Pai. Firma os nossos passos, Pai. Firma a nossa fé em Ti, Jesus. Senhor, eu quero orar junto com a Tua noiva esta noite. Nós estaremos agora participando da ceia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a liberar o perdão para o nosso irmão. A Deus, se nós ofendemos, Pai, o nosso irmão, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que nos perdoa. Ah, Senhor, se nós entristecemos o Teu Espírito Santo com nossa maneira de falar ou de agir, que o Senhor venha nos perdoar, Jesus. Possamos ter, ó Deus Pai querido, o altar consertado essa noite, Pai, porque participar da ceia do Senhor não é brincadeira, não é religiosidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a consertar-nos diante de Ti, a entregar ao Senhor tudo o que somos e tudo o que temos, Pai. Que tudo seja para o Teu louvor, que tudo seja para a Tua glória, Jesus. Amém, amados? Abra a tua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. Glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. Diz assim as Escrituras Sagradas: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos examinar, não para deixar de participar da ceia, mas nos examinar, nos consertar e participar da ceia. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar pelos elementos da ceia. Pai querido e amado, Senhor, diante de Ti, ó Pai, nós queremos entregar, Pai querido e amado, e consagrar
Senhor, este pão, Senhor, ele simboliza o teu corpo que foi entregue, Senhor, ali na cruz, ó Pai, por amor às nossas vidas, Senhor. Meu Deus, nós queremos também consagrar ao Senhor este cálice. Ele simboliza o teu sangue que foi derramado, Senhor, ali na cruz. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar a todos quantos, Senhor, vierem participar da ceia do Senhor. Deus, é pela fé, Senhor. Mas que possamos, ó Deus, Pai querido, assim, Pai querido e amado, sermos tocados de tal maneira, Senhor, e sermos transformados, Senhor, em Ti, Pai, e por Ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos ao Senhor os elementos da ceia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis então repartir, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele fez nesse sangue lavados com roupas que não amolecem. Os pecadores remidos perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, simples sangue lavado, mais algo que a neve seria. Passar pelo tempo que eu quero, das achadas que nos são, aleluia, és nas achadas mas o maior pecador, hoje mais alto que a neve, o teu sangue nos toca, Senhor Jesus querido. Jesus querido. Mais alto que a neve Aleluia, Jesus. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão?
santo, santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós não somos dignos, Pai. Mas a tua misericórdia nos alcançou. Quando nós estávamos lá, no charco de lodo, o Senhor nos achou. O Senhor nos amou. Muito obrigado. Oh, Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podeis participar do cálice. Oh Deus. Oh Deus Pai. Oh Deus Pai. Muito obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, 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 Jesus. Oh Deus, oh Deus. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? O que poderemos nós entregar ao Senhor, Pai? Tudo é teu, Senhor, tudo é para ti, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tua presença real neste lugar. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que os nossos pés, os nossos passos possam continuar firmes na rocha que é o Senhor, Pai. Não nos deixe olhar para trás, não deixe vacilar os nossos passos, Senhor. Mas mesmo diante das lutas, das tribulações da vida, que possamos permanecer firmes na rocha que é o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Amados, essa noite, isso aqui visitando a casa do Senhor, o Wilton, Ana Beatriz e o Maciel. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, hoje e sempre. Misericórdia, né? Vamos levantar agora um clamor, irmãos, pela vida do Emerson. Ele sofreu um acidente de moto, a gente não sabe como ele está, né? Vamos orar? Também nós vamos orar também pelo meu netinho Lucas, pelo Levi. A gente tem visto as crianças que têm aí, né, estado enfermos, né? Pai, nós mais uma vez entramos na tua presença em oração. Queremos clamar, Senhor, pela vida, Pai querido, do Emerson. Meu Deus, que a tua mão esteja estendida sobre ele agora, onde ele estiver, meu Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre ele, Jesus. Meu Deus, onde ele estiver, usa, Pai, a equipe médica que está recebendo ele agora. Pai, em nome de Jesus, acalma o coração dos pais neste momento. Entra, Senhor. Entra, Pai, nesta causa.
Nós também queremos orar, entregar em tuas mãos a vida do pequeno Levi, a vida, Senhor, do pequeno Lucas, das nossas crianças que têm sido tão atingidas nesses últimos dias, Pai, com enfermidade. Nós entregamos e passamos para os teus cuidados, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, a todos os pedidos de oração que aqui está, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, Pai, estender as tuas mãos, Pai, por cada pedido que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Gostaria de convidar aqui à frente a Pietra. E o Ravi não está, né? Ou está? Então chama ele aqui à frente também. A Pietra e o Ravi, as duas crianças que estão aniversariando hoje. Ah, é, também. Isso mesmo. Tá vendo? Tem que me lembrar. Irmã Cláudia também. Irmã Cláudia. Vamos orar, né? Vem cá, Pedro, em nome de Jesus. Ah, você está aí, né? Pai, nós te louvamos, Pai, pela vida da Pietra, pela vida do Ravi, pela vida da irmã Cláudia. Senhor, que estão aniversariando, Pai, completando mais um ano de vida na tua casa e na tua presença. Que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, livrando, protegendo, Senhor. Meu Deus, de todo mal, Senhor, meu Deus, cobrindo com teu sangue. Nós te louvamos, Pai querido, e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Parabéns, Bruninha. Muitos anos de vida. Parabéns, Jesus. Amém. Nós vamos encerrar, irmãos, ter uma cantina abençoada aí fora. Você possa ser abençoado e também abençoar a obra de Deus. Amém? Então nós vamos sair daqui hoje com uma certeza. Está aqui, nós oramos por todos os pedidos que estão aqui. Amém? O Senhor Jesus já está na direção dessa cirurgia, nós cremos. Então nós vamos sair daqui hoje com a certeza de que há um tempo de espera. Nesse tempo nós temos que ter paciência e temos que ter a certeza que o Senhor ouve o nosso clamor. Tempo de espera é tempo de clamar. Amém? Faça assim com tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre vós. Um forte abraço no seu irmão, em nome de Jesus, e esteja ali abençoando a obra com a cantina. Deixa essa graça. Vem, Gustavo. Grazie.